Vamos passar imediatamente ao debate. Inscrito o deputado Jean Willis, com a palavra, ele tem 3 minutos para fazer a sua participação e um bom debate. Obrigado, presidente, deputado Valdir Maranhão. Parabenizo desde já pelo requerimento e parabenizo todas as falas apresentadas aqui. Na verdade, vocês deram um colorido mais institucional e de dados para uma situação que se tornou popular e foi apresentada ao povo brasileiro através da novela Salve Jorge, que por sua vez se alimentou dessas mesmas informações. Eu fiquei feliz de que todas as falas fizeram uma distinção entre a prostituição e a exploração sexual. Isso é importante, porque aqui nós temos um projeto de lei de minha autoria que foi apresentado pelo movimento das prostitutas organizadas no Brasil desde o início da década de 80, projeto de lei Gabriela Leite, que visa regulamentar, porque a prostituição não é crime, está inclusive previsto na relação de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, visa regulamentar o exercício da prostituição e, com isso, desestigmatizar essa prestação de serviço e enfrentar o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, o tráfico de mulheres. Então, fico feliz que todas as falas das instituições fizeram essa distinção. Isso é fundamental porque dentro dessa casa, que deveria primar pela distinção, pelo discernimento, essa distinção não é feita muitas vezes. Então a gente percebe, por exemplo, que o fato das prostitutas não terem hoje, não gozarem hoje do direito de se cooperativar, de se organizarem em cooperativa, leva muitas delas a ficarem vulneráveis ao tráfico de pessoas, ao aliciamento. A delegada Vanessa falou, por exemplo, do crime de rufianismo e casa de prostituição. O PL Gabriela Leite enfrenta essas duas questões por sugestão das próprias prostitutas. Quer dizer, é preciso descriminalizar as casas de prostituição, porque é onde elas exercem, onde elas prestam o serviço. E, legalizando as casas de prostituição, é possível, portanto, uma fiscalização do Estado, não só no sentido de identificar e de coibir a exploração sexual nessas casas, mas de levar políticas públicas, por exemplo, de saúde, que não chega a essas casas. As casas são um fato, elas existem no vácuo da legalidade, atualmente, né, e o caminho, digamos assim, para garantir tanto a prostituta que escolheu prestar esse serviço, os direitos dela, e o enfrentamento do tráfico de pessoas seria a legalização. Outra questão apresentada por elas, pelas prostitutas, é a questão de que nenhum trabalhador, nenhum prestador de serviço trabalha absolutamente autônomo, ele depende de uma rede de relações, todos nós dependemos de uma rede de relações. E isso inclui essa figura que faz a mediação dos programas, digamos assim. E todas elas, quer dizer, com todas as prostitutas que eu conversei, com todas as associações de prostitutas que conversei na construção desse projeto, que é um projeto que já foi apresentado nessa casa através do deputado Fernando Gabeira, que não está mais aqui, todas elas foram unânimes em dizer que sim, elas dependem dessa figura da pessoa que faz a mediação do programa, porque uma modelo, por exemplo, que desfila ou que posa para fotos, tem um agente que é a pessoa que vai mediar os contratos. Então, elas não podem prescindir dessa figura. Então, esse crime de rufianismo tem que ser revisto. Quer dizer, nem toda pessoa que faz essa mediação é um predador sexual, nem toda essa pessoa é um aliciador. E fazendo essa distinção é fundamental, inclusive, para poder prender e coibir, desarticular essas redes de traficantes de pessoas. Então, é fundamental que essa distinção que está na fala de todos vocês esteja presente aqui. Que aqui nessa casa a gente entenda essa distinção. Quer dizer, há uma reivindicação legítima das prostitutas por distinguir uma coisa da outra. Também fiquei feliz, sobretudo na fala do Pedro e na fala do George, sobre não confundir políticas contra o tráfico de pessoas com políticas xenofóbicas. Como uma xenofobia reinante, sobretudo nos países da Europa agora, que querem impedir o deslocamento e os fluxos migratórios de pessoas para lá. Quer dizer, uma política, uma faxina étnica, na verdade, em curso nesses países contra estrangeiros e que tem usado o tráfico de pessoas como desculpa para deportar as mulheres e outras pessoas que vão para lá, seja para se prostituir, seja não. Então, eu acho que eu fiquei muito contente. Agora, me surpreendeu, sinceramente, quando tanto a Aline quanto o George falar dessa ação tripartite e o envolvimento do Ministério da Saúde nessa política ampla de enfrentamento do tráfico de pessoas, seja para que fim, seja se exploração sexual, adoção ilegal
ou tráfico de órgãos, ou trabalho escravo, mas aí vamos nos concentrar no tráfico, na exploração sexual, me espantou a presença do Ministério da Saúde, porque a Folha de São Paulo publicou hoje uma notícia que muito me espanta e me deixa preocupado, que eu vou ler só a cabeça da notícia para vocês. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recuou sobre uma ação já lançada pela pasta na internet voltada às prostitutas, com foco na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Uma das peças da campanha, lançada no último final de semana, Eu Sou Feliz Sendo Prostituta, já aparece como indisponível no link do Twitter do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério. Abre aspas, enquanto eu for ministro, não acho que seja uma mensagem a ser passada pelo Ministério da Saúde, fecha aspas, afirmou Padilha sobre a peça nesta terça-feira, 4. Para o ministro, veiculado como possível candidato do PT ao governo de São Paulo, a pasta deve se limitar a divulgar campanhas com foco na prevenção de STIs. Então me espanta que o Ministério da Saúde, aqui na fala de vocês, seja parceiro de um enfrentamento da exploração sexual de mulheres e do tráfico de pessoas, que leve em conta a liberdade individual da mulher de prestar um serviço sexual e ser protegida na prestação desse serviço, uma garantia dela. Me espanta que ele seja arrolado como um parceiro e ele tenha essa postura em relação a uma política de prevenção à AIDS que leva em conta a liberdade individual de uma mulher de prestar um serviço sexual. Eu acho estranho, quer dizer, eu estou até apresentando um requerimento de informação junto ao Ministério da Saúde para explicar, quer dizer, a terceira política que o ministro recua publicamente depois de lançada. A primeira foi a política de prevenção das STIs entre adolescentes, entre jovens gays, durante o carnaval. Depois a política de prevenção das STIs nas escolas. E agora a política de prevenção das STIs entre mulheres prostitutas. Quer dizer, é estranho. Eu estou apresentando tudo isso, já vou concluir, para poder mostrar a complexidade que envolve essa questão. Se a gente não levar em conta que as travestis aderem ao aliciamento porque elas querem a cirurgia de transgenitalização, elas querem a hormonioterapia, que não é garantida em lei, quer dizer, o Ministério tem uma portaria, mas de fato não é garantida. As travestis transexuais são vítimas sistemáticas de transfobia, homofobia aqui no país, o que alija elas do direito de gozar de um direito aqui. Então, óbvio, essas pessoas estão vulneráveis para enfrentar, são vulneráveis ao tráfico e ao aliciamento. E, portanto, são levadas lá para fora e ficam nessa condição de cárcere privado e de exploração. Então, como equacionar essas questões? Né? Quando aqui no Brasil, e sobretudo aqui no Congresso Nacional, nós temos parlamentares contrários a essa cidadania plena desses segmentos, e ao se colocarem contra a cidadania plena desses segmentos, eles estão colaborando para a vulnerabilidade desse segmento. E aí a gente fala aqui agora da vulnerabilidade desse segmento ao tráfico de pessoas, quando na verdade a gente não está fazendo garantias aqui. Né, garantindo, por exemplo, reconhecendo essas pessoas primeiro como sujeitos e garantindo esses direitos, como o direito pleno à saúde, incluindo aí a saúde psíquica, a saúde do corpo, que inclui a hormonioterapia para as pessoas que têm sua identidade de gênero. Eu tenho uma dúvida, Aline, que eu queria que você me respondesse. A Secretaria, a SPM, contempla nas suas políticas só as mulheres cisgêneros ou também as mulheres transgêneros? Essa é uma pergunta. E para a Vanessa, é uma dúvida mesmo que eu tenho. Embora não tenha os tipos penais, quer dizer, o tráfico de pessoas só seja o máximo que nós temos na nossa legislação é a definição de tráfico para fins de exploração sexual, os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário não tem uma primazia sobre a legislação local? Quer dizer, os direitos humanos contemplados nesses tratados internacionais não tem uma primazia sobre a nossa própria legislação, a legislação do Estado? Então, sendo assim, a gente precisaria mesmo definir esses tipos penais no Código para fazer o enfrentamento? Bom, são as duas perguntas que eu tenho para fazer. Obrigado.